Você se considera filho de Deus? Muito bem, eu espero que você tenha dito que sim, porque isso é muito importante. Mas eu queria nesta tarde confrontar os seus pensamentos, também os meus, com a palavra de Deus, para vermos se de fato nós somos filhos de Deus ou se por acaso nós somos simplesmente criaturas. Para isso nós vamos ler o livro de 1 João, capítulo 3, a partir do verso de número 8, que diz assim, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isto manifestou o Filho de Deus, manifestou para desfazer a obra do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não ama o seu irmão, não é de Deus. Palavra dura, não é verdade? Muito bem. Então, a palavra de Deus, ela diz que existe filhos de Deus e filhos do diabo. Todos nós somos criaturas de Deus, mas pelo que nós entendemos nessa palavra que nós acabamos de ler, o nosso comportamento, a vida que nós levamos, é que vai definir quem de fato é o nosso Pai. Veja bem que a palavra diz que aqueles que é nascido de Deus, eles não vivem pecando. Não é que você nunca vai pecar, porque nós sabemos que todos pecaram. A Bíblia diz que olhando Deus para a terra não viu um justo sequer. E foi por esta razão que ele enviou o seu Filho. Então a Bíblia vai dizer que todos pecam, mas a Bíblia diz também que quando nós estamos em Cristo, Cristo é o nosso advogado. É Ele quem vai interceder por nós ao Pai, porque a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Amém? Mas agora a Bíblia diz que aquele que vive pecando, está dizendo daquela pessoa que vive na prática do pecado. Biblicamente falando, esta pessoa não é considerado filho de Deus. É uma palavra dura, sim, é uma palavra dura, é uma palavra pesada, mas é uma palavra também que nos chama a atenção para que nós, de maneira que nós venhamos a mudar o nosso comportamento diante de Deus. Veja que a palavra diz que qualquer que é nascido de Deus não vive pecando. E diz ainda que porque a semente, ou seja, a palavra de Deus, sabe? O Espírito de Deus, ele está sempre nos trazendo a lembrança que nós somos diferentes, que nós precisamos ter um comportamento diferente, que nós precisamos melhorar como pessoas. Para quê? Para que nós venhamos ser enquadrados nessa palavra que diz que estes que assim vivem, que não vivem pecando, são considerados filhos de Deus. Pelo outro lado, diz que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Por quê? Porque diz que qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então a Bíblia ela nos exorta a viver uma vida de justiça. Essa palavra, é lógico que ela é uma palavra com as suas ramificações profunda. Por quê? Porque a justiça, ela pode estar em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus está te confrontando a você viver uma vida em constante correção, em constante busca da justiça. Tá certo? Porque uma vez que você vive fazendo isto, obviamente, você vai procurar amenizar a quantidade de erros. Você vai buscar mais acertos na sua vida.
E quando você faz isso, cada vez que você se aperfeiçoa, você vai se aproximando mais de Deus. Por outro lado, a pessoa que vive de qualquer maneira, ela cada vez mais vai se distanciando de Deus. E aí é onde a Bíblia diz que aqui são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, ou seja, que não busca a justiça, não busca fazer as coisas certas, e não ama o seu irmão, não é de Deus. Portanto, meus amigos, meus irmãos, isso aqui é um choque térmico para nós, porque nós precisamos dia após dia tentar aproximar daquilo que é mais saudável, daquilo que é melhor, daquilo que nos torna filhos de Deus. Porque é as nossas ações, não é simplesmente, muita gente acha que é simplesmente, não, eu aceitei Jesus, agora eu sou uma nova pessoa. Não. Isso aí é o princípio, é como um casamento, quando você diz, né, até que a morte os separe, mas na verdade costuma no meio do caminho se separar. Então, o casamento ele não é somente na hora que estão ali um de frente para o outro no altar, mas ele é por toda a vida. E assim também é o nosso nascimento espiritual. Não é somente na hora que nós aceitamos Jesus, mas é por toda a vida. Nós temos que continuamente, vamos cometer erro? Sim, vamos cometer erro. Mas a palavra de Deus nos exorta a corrigir os nossos erros e cada dia mais chegar perto do Senhor. Eu espero, através dessa palavra, cada dia chegar mais perto de Deus. E espero que você também se esforce para chegar próximo, mais perto do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.